Bem-vindo a uma jornada fascinante, onde segredos de uma cidade submersa no sertão nordestino serão revelados. Imagine uma cidade que, por décadas, viveu às margens de um rio majestoso, até que a necessidade do povo exigiu uma mudança drástica. Em 1957, Jaguaribara se emancipou, mas em 2001, a antiga cidade foi demolida para dar lugar ao maior reservatório de água potável do Nordeste brasileiro. Sob as águas agora repousa Jaguaribara Velha, uma localidade com uma história tão rica que parece saída de um roteiro de filme. No entanto, o que torna essa cidade perdida verdadeiramente enigmática são os segredos submersos que estamos prestes a desvendar ao longo deste vídeo. Sua curtida neste vídeo nos motiva a trazer mais conteúdos fascinantes como este. Localizada às margens do rio Jaguaribe, a antiga cidade de Jaguaribara permaneceu por um longo período na região entre os municípios de Alto Santo, Jaguaribe, Iracema e Jaguaretama. Com a velha cidade demolida, uma nova cidade foi construída para realocar seus moradores. Quando questionados sobre suas lembranças da antiga cidade, os moradores contaram ter sonhado em caminhar pelas antigas calçadas e praças da cidade submersa. O recuo das águas trouxe de volta a antiga parada de ônibus, sendo uma das primeiras ruínas da cidade a emergir, trazendo consigo histórias fascinantes daqueles que viveram ali. Com a diminuição do nível da água do Castanhão, muitos vestígios começaram a aparecer. Tijolos e fragmentos de entulho tornaram-se visíveis em uma das principais vias de acesso da cidade antiga. Apesar de ter ressurgido, o local atual está completamente transformado, tornando difícil para aqueles que nunca estiveram no solo da velha cidade compreender sua aparência anterior. O fato mais inacreditável dessa incrível história será revelado mais à frente. Um antigo habitante da cidade compartilha em seus registros que o local onde antes era a praça da cidade, após a inundação, ficou submerso a uma profundidade de 14 metros. O local onde antes era ponto de encontro dos jovens da cidade, após a ocupação das águas, se transformou em um ponto de encontro para a pesca entre amigos e em um santuário para os peixes tucunarés. Visivelmente emocionado, ele recordou seus momentos, caminhando sobre o piso onde era a praça e antiga igreja da cidade. Acredita-se que a cidade tenha sido gradualmente abandonada logo após a notícia de que seria submersa para dar lugar ao açude. A cidade, que um dia esteve completamente submersa, foi também o cenário de uma das batalhas mais cruciais para a emancipação do Nordeste brasileiro. Seu líder, Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, foi assassinado nas terras da antiga cidade. Monumento em sua homenagem construído no Alto dos Andrade, no sítio Tapera, que emergiu das águas, era o local onde ficava o ponto mais alto da cidade. Acredita-se que seus restos mortais foram sepultados em uma capela na cidade submersa quando ainda era povoado. Surpreendentemente, a energia na cidade teria permanecido ativa por um pouco mais de 5 anos, até que a empresa distribuidora teria entrado com uma ação judicial buscando o direito de cortar o fornecimento, devido à inadimplência da cidade durante todos os anos após a demolição. Antiga moradora revela as fileiras de postes submersos, onde seria a entrada da cidade, cemitério e caixa d'água. Para chegar ao local exato da cidade submersa, é preciso navegar um pouco mais de 30 minutos nas águas do açude Castanhão. O governo do estado do Ceará, preocupado com o retorno dos habitantes, optou por demolir a cidade por completo. Apesar da resistência inicial à construção do açude Castanhão, os moradores aparentemente deixaram suas casas de forma pacífica. A verdade é que, mesmo com a construção do açude em andamento, eles não imaginavam que as águas tomariam conta da cidade tão rapidamente. Com a mudança para a nova cidade, acredita-se que muitos dos habitantes idosos da cidade antiga tenham falecido devido à saudade intensa. Até os gatos pareciam perdidos, incapazes de reconhecer as casas de seus donos como seus lares habituais.
Devido às alterações decorrentes da construção do açude, o cemitério da cidade foi fechado 3 anos antes da conclusão do projeto. A interdição teria ocorrido devido às regulamentações da época que permitiam a exumação de corpos somente após um período de 2 anos. Antes mesmo da realocação dos moradores para a nova cidade, os corpos da antiga foram exumados, transferidos e suas ossadas agora repousam em gavetas nas paredes do cemitério da nova localidade. Os habitantes da cidade tinham um local conhecido como Pinguela, uma espécie de passagem molhada onde os moradores de Jaguaribara se reuniam para atividades de lazer e diversão. Nesse local, a população costumava lavar roupa, pescar e celebrar as festas mais significativas da cidade, incluindo o Carnaval. O episódio mais intrigante dessa história extraordinária teria sido narrado por um habitante da cidade. Reza a lenda de que a profecia de um padre local teria se concretizado. No ano de 1985, enquanto a comunidade celebrava um feriado significativo da cidade, um telefonema na igreja trouxe a notícia de que uma barragem seria construída naquele local. Um morador teria recordado que o padre da região já havia previsto que Jaguaribara se transformaria em uma cama de baleia. De acordo com um poeta da cidade, esse mesmo profeta teria parado às margens do rio que cortava a região na época para beber água e se banhar. Ele teria deixado seu chapéu pendurado em um galho de árvore. Aproveitando a distração do padre, um homem mal intencionado teria usado seu chapéu como vaso sanitário. Enfurecido com o que acontecera, o padre teria tirado suas sandálias, sacudido a poeira e profetizado que toda aquela região estava destinada a se tornar uma cama de baleia, crescendo apenas para baixo, e todas as cidades vizinhas às margens do rio Jaguaribe também seriam afetadas. Ele teria previsto que as águas invasoras de um possível tsunami transformariam até as cidades mais distantes em portos de navios. Coincidentemente ou não, anos depois, a barragem de Oroz, ainda em construção, teria rompido parcialmente e inundado terras importantes às margens do rio Jaguaribe. Poucos anos à frente, teria vindo a notícia concreta de que a cidade de Jaguaribara seria submersa para dar lugar ao açude Castanhão. Um especialista em recursos hídricos teria afirmado a jornais da época existir outras opções para combater a seca na região, sem a necessidade de sacrificar os habitantes da antiga cidade. O reservatório mais imponente do Nordeste se tornou um cenário para a pesca esportiva, atraindo turistas e mergulhadores interessados em descobrir os segredos da cidade submersa. Profissionais de mergulho que exploraram os escombros submersos relataram ter avistado casas a uma profundidade de 14 a 18 metros. Surpreendentemente, essas habitações foram aparentemente negligenciadas pelas autoridades governamentais e permaneceram praticamente intactas em áreas que anteriormente eram consideradas zona rural, pequenas vilas ou fazendas na região. Evidências da presença humana, como ferramentas, utensílios domésticos, fogões a gás e a lenha, filtros de água, portas, janelas e instalações elétricas, teriam permanecido intactas, sem representar riscos de choque elétrico. Apesar da oposição da população de Jaguaribara, o estado do Ceará ergueu sua primeira cidade completamente planejada. Queremos ouvir sua opinião. Deixe seu comentário abaixo, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe, ative as notificações para ser o primeiro a assistir ao nosso próximo vídeo. Sua participação faz toda a diferença. Juntos, vamos explorar mais histórias incríveis.